Seja bem-vindo à continuação da nossa oitava lição, que tem como título A Teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Já demos o primeiro tópico, vamos passar para o segundo e, se der certo, o terceiro. O segundo tópico diz assim: a conversão como resposta à aflição. Você se converte por causa da sua aflição. Até aí tudo bem. Primeiro ponto: purificação moral. Lembrando que a purificação moral era usada pelos hebreus para sacrificar no templo. Então, purificação moral e espiritual é normal. O problema é como aplicar, em quem aplicar, e se essa pessoa precisa dessa purificação. A purificação moral só é necessária se ela precisar. Se ela precisar, não é necessário. Então, tem que ser aplicado para quem está doente moralmente, que seja moral. O moral, eticamente ativo, não precisa de uma purificação, né? É o caso aqui de Jó, que não precisava. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar concluiu seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado, mas ele não estava, mas Zofar achava que ele estava. E por isso, a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Aí que está. Jó não precisava dessa purificação moral, mas Zofar queria impor, mesmo sem ele precisar. Você estava vendo só pelos meios externos, não pelos meios internos, sobre o que Jó estava passando, né? Zofar, portanto, proclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça, né? Então, ele insistia que Jó estava errado, então ele usou 3 dogmas da igreja, que é até bíblicos, né? Alguns deles são bíblicos. A oração, por exemplo, para que Jó se arrependesse e se purificasse. A primeira é a conduta correta, todos temos que ser corretos diante de Deus, diante das pessoas, né? Oração, né? E renúncia ao pecado. O primeiro e o segundo está no versículo 13 e esse último está no versículo 14 do capítulo 11, né? Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, lembrando que ele não estava, né? Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Zofar estava vendo pelos olhos carnais o que estava acontecendo com Jó e ele atenuou que isso era pecado. Então ele disse para ele usar esses 3 dogmas da igreja para ele se arrepender e voltar a ter comunhão com Deus e com a igreja. Mas o único problema de tudo isso é que Jó não estava em pecado, não precisava de uma purificação moral e ele negava isso, e era o conflito que estava tendo ali no momento entre os amigos e Jó. Por isso que é mais externo do que interno. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvítico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passa de um mero ritual. Na teoria de Zofar, a simples prática desse rito trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que conhecemos hoje como legalismo religioso. Por exemplo, eu estou em comunhão com Deus, de repente acontece um bocado de coisa errada comigo, e os irmãos da igreja acham que eu estou em pecado, que eu tenho que me arrepender. Então eles usam alguns dogmas e até bíblicos da igreja. Se eu fizesse ritualismo, eu voltaria a ter comunhão com Deus. E assim todos esses males que estão acontecendo comigo vão fazer. Mas o problema de tudo lembrando que eu disse que eu não estou em pecado, é a causa de Jó. Então, para que eu vou fazer ritos, rituais meramente externos para me purificar de algo que eu não preciso? Porque eu estou em paz com Deus, eu não estou em pecado, eu estou em comunhão com o Senhor. Então, tudo isso que está passando comigo é meramente situação espiritual e não
E é meramente situação externa, não espiritual. Espiritualmente eu estou em paz, apesar das atribulações. O Senhor mesmo diz, toda vez que vocês vão ser perseguidos, vão ser atribulados, mas tem ânimo que eu venci o mundo e através de mim vocês vão vencer. Então isso é normal para quem está servindo a Deus. Quem acha que isso não é normal, não serve a Deus. Serve a qualquer outro Senhor, menos a Deus. Porque se acha que, estando na igreja, estando sendo de Deus, tu vai ser livre de tribulações, você está enganado, você não lê a Bíblia. Você não interpreta a Bíblia como deve ter lido. Todos que servem a Deus vão ser atribulados até o que o Senhor venha. Mas como ele disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, e através dele nós vamos vencer também. Independente da tribulação. Então não você dogma ritualista da igreja que vai nos salvar, e sim o sacrifício de Jesus. E nos colocando diante dele, ele pelejará por nós. E assim nós estaremos salvos e vitoriosos por ele, não pelas nossas obras. Amém? Esse legalismo religioso ele existia naquela época, continuou existindo no primeiro século, que eles preferiram manter o ritualismo legalista, que não estava mais servindo, agradando a Deus, do que aceitar o Messias. Nós também cometemos esse erro. Eu digo como nós, não é só a nossa igreja, é todas as igrejas. Nós cometemos alguns erros nesses aspectos. Precisamos lutar contra isso, para não sermos fariseus e saduceus de novo, né? E sermos simplesmente cristãos que servimos a Deus, ao qual entregamos a nossa vida, o nosso amor a Ele, crendo no seu sacrifício, e assim nós vamos ter vitória diante dele, apesar de todas as tribulações vão vir, as necessidades vão vir, mas se a gente estiver em Cristo, vamos estar em paz e vamos passar por ela. Todos nós vamos passar por isso. É errado achar que servo de Deus não passa por tribulação. Nós passamos até mais do que os gentios ou os que estão no mundo. E a maioria estão aí se dando bem, mas a paga deles vão ser aqui. Já vão ter o seu galardão aqui. O nosso galardão não é aqui. O nosso galardão é no reino dos céus. Amém? Segundo ponto, é possível negociar com Deus? Evidentemente que não. É mais fácil você obedecer do que sacrificar. Samuel já dizia isso. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de que ser livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás que estava induzindo essa negociação, não era Deus. Desejava que Jó fizesse. Jó 1:9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, Jesus, né? Com base nas promessas da prosperidade em trocar sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Olha, viu só como a gente tem seres espirituais? Como nós vamos nos livrar de um ataque desse? O inimigo usando um amigo que convive contigo e que come no teu prato. Não foi assim? Judas Iscariotes não comia no prato de Jesus, não foi ele que traiu Jesus? Ele é um amigo que está ali do teu lado, então ele é usado pelo inimigo para usar os próprios dogmas da igreja para ver um determinado erro que tu não tem, que está acontecendo contigo, uma tribulação, para que tu te arrependa sem ter pecado. Mas o problema é que ele usa os dogmas da igreja e até a própria palavra. O inimigo usou a palavra contra Jesus lá no deserto. Pega essa pedra, transforma em pão e te alimenta, que tu estás com fome. O que foi que Jesus fez? Usou a própria palavra para se defender. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então o alimento ele não pode ser só material, tem que ser também espiritual, principalmente espiritual. Claro, porque a carne precisa de alimento terreno, mas sem um alimento espiritual nós vamos nos perder. Que adianta o homem ganhar o mundo, perder sua alma, né? Então aqui, se Jó atendesse esses passos ritualísticos, conduta correta, oração, renúncia, que é meramente um legalismo religioso, né?
Jó não estaria fazendo a vontade de Deus, e sim estaria fazendo a vontade de Satanás, né? Como você, vamos trazer para os nossos dias também um exemplo simples. É você ceiar, no caso nós assembleanos, ceiar estando brigado com teu irmão. Então você vai fazer um mero ritualismo legalista, porque você está errado. Você só pode ceiar se você se consertar lá com seu irmão. Vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira. Se ele não te aceitar, mas você já fez sua parte. Agora, se ele aceitar, amém. Voltar, institui o teu irmão para a casa do Senhor. Então, o legalismo é isso. Fazer só o ritualismo e não se arrepender de fato, não se consertar de fato. Só está seguindo o legalismo, mas o arrependimento, né, o conserto com Deus e com teu irmão não foi feito. Então, é um legalismo, você está fazendo só os rituais, porque a comunhão, o conserto, o arrependimento não existe. Amém? Nunca faça isso, né? Se você vai ceiar e está errado com seu irmão, isso é só um exemplo, viu? Falando assim, mas tem uns outros. Conserte primeiro com seu irmão, deixe a sua oferta no altar, volte, conserte com seu irmão, depois venha coloque seu sacrifício vivo, não é mais morto, é vivo, ao Senhor e ceie com Ele, para que, lembrando a sua volta, até que Ele venha. Amém? Terceiro ponto, a angústia de Jó. Diante das insistências acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo, capítulo 12 e 13. Apesar de tanta coisa atacando, no ter ser humano que não desanime, né? Mas Deus é conosco, a gente tem que pensar assim. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre, todo justo sofre, principalmente o justo, né? Essa imagem de que o justo que está com Deus não sofre, isso é meramente legalismo. Acabamos de ver isso aí no ponto anterior. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia que sua integridade ele sabia da sua integridade, por isso não se sujeitava a esse capricho dos amigos. Isso o lança num dilema angustiante no capítulo 14. Ele demonstra que sua esperança está devastada, comparação da flor que é uma flor que é cortada, uma sombra de que desaparece, um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Uma flor que perfuma, de repente é cortada. Um empregado que mal começa a trabalhar, de repente é dispensado. Isso dá um desânimo, né? Isso entristece, isso nos deixa nos sentindo inútil. Mas a gente tem que colocar a nossa vida, o nosso sentimento, a nossa capacidade na mão do Senhor. E Ele com certeza fará algo por nós no tempo dEle, na hora dEle, e como Ele quer, e aonde Ele quer. Volte ao lugar da sua humilhação, que tem um hino que fala isso, uma música, né? Volte no lugar da sua humilhação, que lá eu te exaltarei. Isso é profético, né? Então, não pense que você está triste, que você está desanimado, que você está sendo atacado, que isso você tem certeza que você está no caminho do Senhor. Então, passe por esse deserto. Todos nós temos que passar por desertos, não é só um, são vários. Mas quando chegarmos no fim dele, estará um Senhor lá de branco puro, com respingos de sangue, que é o seu próprio, que é o seu sacrifício, nos esperando para dar um novo nome, e entraremos com ele, cearemos com ele, teremos novas vestes, que é a purificação, pureza, essa verdadeira pureza, né? Um novo nome que ele vai dar na nossa mão, uma pedra, e seremos coluna do templo do Senhor, ao qual o adoraremos, assim como os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e os milhares de anjos o fazem, por todo sempre, né? E estaremos em paz, comendo
da árvore da vida e bebendo da água da vida, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por toda a eternidade. Então, esse é o nosso galardão. Nunca se esqueçam disso, que qualquer tribulação que possa vir, olhe para a cruz, para que você se lembre essa bênção que eu acabei de falar, que esse que é o nosso destino eterno. Amém? Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu e com ele nós vamos ser vitoriosos, né? Qual o sentido de uma vida nessas circunstâncias? Haverá esperança? Nunca perca a esperança, viu? A esperança ela é importante. Jó parece estar desiludido, mas tenha fé no Senhor, né? Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontece com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que evapora ou se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Na realidade, a gente tem um erro cultural muito grande sobre a morte. A morte não é o fim de tudo, é o começo de todas as coisas. Aqui nós somos temporários, a palavra diz, nós somos estrangeiros. Viemos aqui para viver, vamos dizer, vamos escolher um lado. Viemos aqui para escolher um lado. Deus nos colocou aqui por livre arbítrio para nos escolher um lado. Qual é o lado que você quer? Lado de Cristo ou lado do inimigo das nossas almas? É esse lado que nós vamos escolher, um ou outro. Espero que você escolha de Cristo. Vai ser atribulado, vai ser perseguido, você vai ser sofrido, você vai ser acusado por coisas que você não fez, mas persevere, jamais negue o nome do Senhor e estará contigo. Haja o que acontecer, Cristo está contigo, independente do que está acontecendo aos olhos humanos. Por isso que nós temos que ser espirituais e ver além dos olhos humanos para compreender o que está acontecendo com a gente e a nossa vitória lá na frente, que eu acabei de dizer há pouco tempo atrás. E o homem morrendo, ele vai estar ou com Cristo ou sem Cristo. Isso é uma escolha importante, porque a partir daí é eterno. Aqui é temporário, mas no mundo espiritual é eterno. Então escolha certa, Jesus, né? Jó 14:14. Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado. Não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Não tenha medo de expressar a sua desiludão, o seu medo, a sua dúvida, mas jamais negue o nome do Senhor. Desabafe, principalmente para Cristo, né? Desabafe. Mas não coloque Deus na parede, apenas peça que Ele te revele o verdadeiro motivo de tanta tribulação ou de tanta angústia, e com certeza Ele vai te revelar. Amém? A síntese desse segundo tópico diz assim: Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando ao arrependimento ritualístico. Arrependimento ritualístico não salva ninguém. É o sacrifício dos bodes lá, das ovelhas, que morriam no lugar, mas eles estavam só fazendo aquele ritual mecânico, não estavam se arrependendo verdadeiramente. Aqui você ceia, já disse, e não se conserta com Deus, não se conserta com o homem, então você vai simplesmente fazer um ritualismo, não vai ceiar com o Senhor verdadeiramente, ele não vai aceitar o seu sacrifício, que não é vivo, é mecânico. Então se conserte, se arrepende verdadeiramente e ceie com o Senhor para todo sempre, né? Então não seja meramente ritual o teu sacrifício, e sim seja espiritual e verdadeiro. Amém? Terceiro tópico aqui, ó. Segundo tópico, vamos passar para o terceiro. Deus julga e castiga os pecadores. Bom, às vezes isso acontece aqui, às vezes não. O castigo dos maus. Todos os maus são castigados aqui? Não. A maioria dos maus são castigados no mundo espiritual. Poucos são castigados aqui. Deveriam ser castigados todos aqui, mas é melhor lá no mundo espiritual, porque ali é eterno. Aqui ainda dá para se converter, né?
Ainda dá para se converter. O Castigo dos Maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. É verdade isso, né? Esse instante é a vida terrena, né? Na verdade, ele repete o que os seus outros inimigos já há muitos vinham dizendo. Jó 20, 25.